ser uma doença de lenta evolução e com sinais e sintomas iniciais que podem ser facilmente confundidos com o processo natural de envelhecimento, muitos pacientes demoram às vezes anos para ter o diagnóstico como Alzheimer. Mas essa doença, cheia de particularidades, vai além disso. Destacamos alguns pontos importantes que todo mundo deveria saber. Acompanhe nossa matéria. A família precisa ter informação, ler muito a respeito, pois os cuidados são intensos. O tratamento precisa ser individualizado e a família precisa ser paciente. Quem cuida precisa estar bem, pois o desgaste é grande. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso, normalmente que vai da 6ª até a 8ª década de vida, em que ocorre uma degeneração a nível celular e a formação de placas de uma proteína chamada substância amiloide, que impede a perfeita conexão entre os neurônios. Doutor, a doença ela se apresenta igual para todo mundo? Não. Existem variações clínicas de acordo com o genoma, com o tipo de apresentação genética de cada paciente e de acordo com fatores ambientais. Em alguns ela é uma forma mais agressiva, em outros uma forma mais simples. Alguns têm mais alterações relacionadas à cognição, à memória, enquanto outros pacientes apresentam mais alterações a nível comportamental. E ela é progressiva? Sim, ela é uma doença genética progressiva com variações ao longo do tempo. Inicialmente nós temos alterações cognitivas puras, alterações de memória e com o tempo vão aparecendo alterações do humor, alterações do comportamento e alterações motoras de forma progressiva. É uma doença genética? Cerca de 70% dos pacientes têm componentes genéticos. Já existem vários genes mapeados relacionados à doença de Alzheimer. Entretanto, existem fatores ambientais que exercem influência também na evolução da doença. Fatores pessoais relacionados ao paciente, de alterações clínicas pessoais, e fatores ambientais relacionados ao ambiente. Doutor, quais são os fatores de risco para o Alzheimer? Existem fatores de riscos que são relacionados intimamente ao paciente, por exemplo, as doenças cerebrovasculares, hipercolesterolemia, pressão alta, diabetes, sedentarismo e pessoas com pouco tratamento cognitivo, que usam pouco a memória, que leem pouco, que têm uma baixa escolaridade, que se aposentam de forma precoce, com pouco estímulo cerebral. Esses são fatores relacionados à alteração, além de fatores alimentares e fatores físicos, como, por exemplo, o sedentarismo. Então, pode-se dizer que para prevenir a doença de Alzheimer, seria uma atividade física? Está sempre inativa? Isso. Pessoas que têm um treinamento físico e mental contínuo, eles têm uma certa reserva cognitiva, que tem um efeito protetor cerebral. Então, muito recentemente foi feita uma pesquisa com 20 mil europeus, aí na Dinamarca, Suíça, e eles pesquisaram e descobriram que existe um risco 7 vezes a 10 vezes maior de desenvolver Parkinson e Alzheimer em relação aos sedentários e os que praticam atividade física. Então, hoje, um grande fator citoprotetor, protetor cerebral, seria a atividade física. Outros têm fatores de dieta, a dieta mediterrânea, a dieta oriental com gorduras poliinsaturadas, como o óleo de oliva, tem um certo efeito citoprotetor. Já alguns trabalhos mostrando efeito protetor da cafeína
dos alcaloides do chocolate. Já gostei. Só que essas pesquisas carecem de um embasamento científico maior. A nível, nós falamos assim de uma maneira global, a nível hoje de Tupã, o senhor tem ideia de quantas pessoas são acometidas pelo Alzheimer? A nível de Brasil, nós temos pouca pesquisa e poucos dados nesse sentido. Em 2015, se acreditava que no mundo existiam 30 milhões de pessoas com Alzheimer. É uma prevalência que varia conforme a idade. Tupã é uma cidade com muitos idosos, então por volta dos 65 até 69 anos há uma prevalência de 3 por 1000, que vai aumentando, a cada 5 anos praticamente dobra, chegando por volta dos 69% aos 90 anos de idade. Então, imaginando aí uma cidade de 65 mil habitantes, eu acredito que pelo menos 20 mil estão acima dos 65 anos, uma população idosa, e daria uma prevalência razoável, né? E Tupã está preparado para o tratamento de Alzheimer? O Brasil não está preparado para tratar as doenças degenerativas. Isso não se aplica só ao Alzheimer. Isso se aplica às doenças degenerativas como um todo, esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson. O Brasil não está preparado para cuidar dos seus idosos. Então, não há programas de prevenção nem a nível municipal, nem a nível da União, nem a nível estadual, como nos países desenvolvidos, para tratar essa população que está ficando idosa. O Brasil foi por muitos anos um país de jovens, só que a taxa de natalidade está caindo e o país está envelhecendo. E nós não temos políticas públicas para tratar esse país que está envelhecendo. Bom, doutor, a gente está chegando na última pergunta, eu não poderia ir embora sem perguntar. O Alzheimer tem cura? Não. É uma doença degenerativa, ainda hoje sem cura. Existem boas perspectivas com relação às células-tronco e, mais recentemente, com o uso de eletrodos cerebrais de profundidade para neuroestimulação. Eu tenho uma experiência grande com Parkinson, no implante de eletrodos para Parkinson. Porém, para o Alzheimer, ainda não foi liberado pelo FDA e pela Anvisa para o uso em pacientes com Parkinson. Nós temos um caso que foi feito na Paraíba, porém com uma metodologia pouco confiável. Então não é possível que nós possamos avaliar o efeito a médio e longo prazo da neuroestimulação cerebral ainda para o Alzheimer. Ainda está em fase de pesquisas, há um programa multicêntrico realizado em vários países pesquisando a estimulação cerebral. Só que no momento a resposta varia de 30% a 40% de bons resultados. Temos como melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos? Sim, sim. A grande diferença é o amor. Os pacientes que são cuidados no dia a dia, com mais carinho, com mais paciência, eles têm uma qualidade de vida melhor. E é muito mais difícil para o cuidador lidar com Alzheimer do que com o próprio paciente. O próprio paciente, a partir de certo momento, ele já não sofre mais com as alterações, mas o sofrimento maior é com a família. Então, pode gerar problemas familiares muito graves. Doutor, outra dúvida. Muita gente costuma dizer que o idoso com Alzheimer, ele volta a ser criança. Ele volta aos instintos de bebê, de criança, começa a sentir aquele medo para andar. Isso é fato? São todos? Em geral, as alterações motoras de andar, de deambulação, elas são um pouco mais tardias. O que acontece? Há uma perda das funções do lobo frontal e do lobo temporal, que são os lobos cerebrais responsáveis pela convivência do dia a dia. Então, ele perde um pouco a noção de certo e errado.
Então, ele quer, quando ele tem um desejo, ele vai de todas as maneiras querer que isso seja satisfeito. Se ele quiser sair para passear, ele vai fugir. Se ele não quiser tomar banho, ele não vai querer tomar banho. Então, é justamente por essa perda do superego que diz o que é certo e o que é errado na convivência social. Os pacientes com Alzheimer perdem isso da mesma maneira que a criança está aprendendo isso ainda. Então, há uma certa similaridade. A primeira característica do Alzheimer é a perda da memória para fatos atuais. Então, como ele não guarda mais os fatos atuais, ele vai buscar aquilo que está na profundidade da memória, que são os fatos antigos. Como a memória atual é perdida, a memória tardia está guardadinha lá. E aí eles voltam àquele passado. Muitas vezes eles desconhecem a casa que eles estão atual, porque eles vivem naquele momento do passado, quando eles não eram casados ainda. E muitas vezes ele não reconhece a própria esposa, porque ele volta àquele ponto do passado em que ele ainda não era casado, onde ele vivia em uma outra casa. Por isso que muitas vezes ele desconhece o próprio domicílio. Então, é importante também a gente ter um olhar para o cuidador e tratar também o cuidador, né, doutor? Sim, hoje existem uma série de programas, de sites que ajudam o cuidador. A própria indústria percebeu que necessita investir no cuidador. Então, existe o site da Associação Brasileira de Alzheimer, existem sites da própria indústria que orientam os cuidadores como lidar no dia a dia com esse paciente. Tá bom, doutor, a gente agradece. Eu falei que já era a última, mas as perguntas foram surgindo e é assim, o programa Simples Assim agradece. Muito obrigado, foi um grande prazer. A TV Câmara está à disposição, né, doutor? Obrigado. E o programa Simples Assim terminou, mas você que acompanha as nossas matérias já sabe, ele também é feito por você. Mande sugestões para a nossa web e-mail tvcamara@camaratupa.sp.gov.br. Mande também sugestões na nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcamara.simplesassim. E a nossa equipe do programa Simples Assim já começou a preparar o próximo programa e te espera com muitas novidades. Tchauzinho e até a próxima semana! All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now.